Graça e paz. De antemão já agradeço o convite que o pastor Cláudio me fez para estar trazendo a palavra do Senhor para os irmãos essa noite. É um privilégio muito grande, uma alegria e também uma grande responsabilidade. Convido os irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias no livro de Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo de número 1 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-vos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra com alegria do Espírito Santo. Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, os convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Meus queridos irmãos, a gente sempre procura em quem nos espelhar. A gente sempre procura pessoas que possam ser exemplo para as nossas vidas. O grande valor de um pai e de uma mãe não está somente nas palavras que diz aos seus filhos, mas sobretudo no exemplo que eles deixam para eles. Semana passada eu tive o privilégio de participar do culto fúnebre de um pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, um dos pioneiros do movimento de renovação que houve no meio dos batistas nacionais e também no meio da Igreja Presbiteriana, de onde nasceu a Presbiteriana Renovada. Foram 3 cultos fúnebres, um às 4 da tarde, outro à noite e o outro no dia pela manhã. E eu fiquei impressionado de ver o número de pastores, missionários, que iam à frente testemunhar a vida daquele homem servo de Deus, o seu legado que ele deixou para a sua igreja, para os seus amigos, seus irmãos e aquela denominação. Inclusive, uma grande igreja que nasceu em Goiânia, também ali estavam os pastores e líderes, testemunhando que foram discipulados por aquele idoso pastor que o Senhor levou para si. Fiquei ouvindo o testemunho da família, da esposa, dos filhos, das filhas, dos netos, dos bisnetos. E aquilo tudo foi enchendo o meu coração de conforto e consolo naquele momento. A Erenice, missionária da nossa igreja, que estava lá, depois no outro dia ela disse: pastor, eu chorei o culto inteiro, pensando como Deus, através de uma pessoa só, abençoa tantas pessoas. Eu tive o privilégio de trabalhar com aquele pastor, ele era contador,
No escritório que eu trabalhei, ele como pastor não tinha sustento completo, então o irmão dele cedeu um espaço do escritório para ele ficar lá no cantinho, contabilizando algumas empresas. Ele nunca foi um grande pregador, mas foi um grande pastor. E ouvindo o testemunho daqueles irmãos, eu me lembrei de 1981 e 82, quando eu era office boy, né? Naquele tempo eu podia cantar aquela música: eu sou boy, eu sou boy, acordo todo dia, 6 horas da manhã, eu sou boy. Então, eu já fui boy, e penso num negócio bom é ser boy. Todo menino devia ser boy, aprendeu uma série de coisas na vida. E eu ficava observando a romaria de rapazes, moças, homens, mulheres, que iam lá conversar com aquele contador, pastor. Eu ficava observando o exemplo dele. E naquele dia, naqueles cultos ali, eu pude relembrar que eu, sendo um adolescente, já chamado para o ministério, eu ficava como Josué, fora do tabernáculo, recebendo as migalhas e ouvindo os conselhos que ele dava para as pessoas. Eu não sei se elas guardavam os conselhos que ele dava, mas aqueles conselhos eu recebia lá. E muito do que eu sou hoje como pastor, eu devo a ele, principalmente por aqueles 2 anos de office boy, que eu ficava ali bebendo da sabedoria daquele homem. Todos nós necessitamos de bons exemplos. E nós, como cristãos, como evangélicos, como batistas nacionais, também ficamos à procura de bons exemplos para a nossa igreja, modelo para o nosso pastorado, para as nossas igrejas. Não há lugar melhor para buscarmos esses modelos do que nas Escrituras. A palavra de Deus nos traz bons e seguros modelos. E aqui em Tessalônica, nós temos um modelo de uma igreja operosa, de uma igreja abençoada, de uma igreja missionária, de uma igreja que deixou marcas profundas, não só na sua cidade, mas na sua região, em outras regiões e até os confins da terra. O texto nos afirma que essa igreja, fundada em Tessalônica por Paulo, Silas e Timóteo, capital da Acaia, ela fez diferença em toda a sua região, a sua província, como nas demais regiões de onde hoje nós conhecemos como a Grécia. E lá na frente a Bíblia vai dizer que a fé deles, a vida deles, a devoção deles a Cristo, repercutiu por toda a parte. Em vários lugares as pessoas eram abençoadas por aquela igreja ali em Tessalônica. Então Paulo vai dizer aqui que essa igreja se tornou um modelo para as demais igrejas. A sua caminhada cristã de vida, o seu testemunho, aquilo repercutiu não só na sua região, como fora. Poderíamos dizer aqui que Atos 1:8 se cumpre aqui: Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Não era uma grande igreja. E aqui nós temos algumas características que qualquer igreja, independente de onde esteja, ela pode usufruir desses benefícios, dessas qualidades, e fazer diferença onde ela está e fora de onde ela está, e longe, e até os confins da terra. Quando eu iniciei no ministério, eu achava que para que a nossa igreja pudesse chegar aos confins da terra, primeiro ela tinha que conquistar Jerusalém, depois, primeiro Goiânia, depois Goiás, depois o Brasil, para depois os confins da terra. Até que um jovem da igreja me deu um livro do Oswald Smith, O Clamor do Mundo, e ao ler aquele livro eu percebi que eu estava pensando completamente errado, e a Bíblia afirma
que qualquer igreja, por menor que seja, aliás, qualquer crente, deve e pode, pela graça e pelo poder do Espírito Santo, abençoar a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo. E a partir do momento que eu descobri isso pela leitura desse livro, o pastor Joel assume o pastorado da 4ª Igreja Batista e para uma construção para levantar uma oferta de missões em 1993, e a igreja na época levantou 11 mil reais. Eu achei aquele esquisito parar a construção para levantar a oferta para missões. 94 por aí. Comecei a andar com ele, a convite dele, inclusive aqui em São Luís, foi uma das primeiras reuniões que ele me chamou para participar. E ao andar com o pastor Joel e ouvir as suas histórias, eu descobri por quê. Cada igreja, cada cristão é chamada por Deus para fazer a diferença até nos confins da terra, ao mesmo tempo. Não é uma questão de ir ou enviar, porque todos estamos indo. De alguma forma, você está testemunhando. Mas a possibilidade, a capacidade é de todos nós. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo de um missionário com seus auxiliares, Silas no caso aqui, e Timóteo. Fazem um trabalho missionário extraordinário na segunda viagem missionária. Entram para a Europa, dirigidos pelo Espírito Santo. Paulo fazia seus projetos, mas submetia à direção do Espírito. E a intenção dele era ir para a Ásia, mas o Espírito Santo não deixou e o fez entrar na Europa. Ele entra na Europa, vai para a cidade de Filipos, e ali ele começa uma igreja, prega o Evangelho, inicia-se ali uma igreja. Mas vem a perseguição e ele tem que sair de Filipos, e ele para em Tessalônica. E ali ele passa 3 meses, junto com Silas e Timóteo. Mas vem a perseguição também. O pessoal de Filipos, que o perseguiu em Filipos, ficou sabendo, foi lá e subverteu a liderança da cidade, a liderança política, contra Paulo, Silas e Timóteo. E eles tiveram que sair precipitadamente de Tessalônica. Chegando em Atenas, Paulo estava preocupado com a igreja em Tessalônica e envia Timóteo de volta a Tessalônica. E depois que ele passa por Atenas e funda uma igreja em Atenas, ele vai para Corinto. Depois de algum tempo em Corinto, Timóteo chega com as notícias da igreja de Tessalônica. E essas notícias trazem um grande conforto para o apóstolo Paulo. Traz uma alegria muito grande para ele, porque aquela igreja estava frutificando para a glória de Deus, estava abençoando as pessoas no meio de perseguições e de tribulações. Então, o apóstolo Paulo escreve essa carta, a primeira carta da igreja, o primeiro livro da Bíblia escrito foi a primeira carta de Tessalônica, é o primeiro livro do Novo Testamento escrito, foi essa carta do apóstolo Paulo à igreja dos Tessalonicenses. E há 3 qualidades aqui, meus irmãos, que ele nota nessa igreja. Não é o tamanho do seu templo, não é a quantidade dos membros da igreja. Nós no Brasil temos essa fissuração por templo e por quantidade de membros. Um amigo meu disse que um dia chegou na igreja dele, uma certa cidade, e tinha um pastor medindo a igreja dele. Aí ele, por que você está medindo a minha igreja? Não, porque nós vamos construir a nossa, e eu quero fazer maior do que a de vocês. Temos fissuração. Eu me lembro de um diácono que já está com o Senhor Jesus, amém, que tinha aquela ideia católica de templo, e quando nós fomos construir a igreja, ele queria fazer um negócio extremamente suntuoso, caríssimo. Eu falei, irmão, nós vamos sacrificar 40 crentes para fazer um negócio desse aqui, então vamos ficar aqui, vamos nos matar.
Mas aquela ideia de impor pelo templo, né? Aquelas portas antigas, daqueles templos antigos, medievais, uma porta de templo com 22 metros de altura, para que isso? 22 metros, porque o tamanho da porta dignificava o tamanho do Deus. Então, se a porta da Igreja Batista tiver 22 metros, e a da Assembleia de Deus tiver 20, o Deus da Batista é maior do que o da Assembleia de Deus. Essa fissuração por números. Quantas pessoas foram no culto? Quantas pessoas estão na reunião? Quantos batizou? Para quantos pregou? Quantos aceitou Jesus? Uma quantificação da fé. Eu fui pregar em 97 no Espírito Santo, eu gosto muito dessa história. E eu conheci um carioca lá, chamado Dantas, da igreja metodista. E ele ficou me levando para lá e para cá. Andando, me levava para um lado, para outro. E aí eu preguei lá e tal. Primeira noite, outro dia de manhã, era um congresso de jovens. E aí, o terceiro culto que terminou, eu fui saindo, ele estava lá atrás. Aí ele, pastor, o senhor é uma bênção. Amém, né? Quantos membros, quantas ovelhas tem na sua igreja? Eu olhei para ele e falei assim, 63. Quando eu falei 63, você precisa ver a tristeza do Dantas. Ele estava empolgado, pastor, 63. Pastor, não fica triste não. Eu não estava triste. Ele que ficou decepcionado. Porque ao ver o pregador, ele pensou, ele fez a quantidade de membros que ele achou que a qualidade era do pregador. Mas não fica triste não, pastor. O senhor é pastor para 500, 800 ovelhas. Mas pastor, é o seguinte, saiba de uma coisa, aqui em Guarapari, o senhor tem uma ovelha, o Dantas. Irmãos, eu não dou conta de pastorear nem eu, nem a mim mesmo. E Deus, pela sua infinita graça, me salvou, me tirou do lamaçal do pecado, escreveu o meu nome no livro da vida, perdoou todos os meus pecados, colocou o Espírito Santo dele em mim, e de lambuja ainda me chamou para pastorear as ovelhas de Jesus, porque elas não são minhas. Que seja uma, que seja duas, é um privilégio. Mas a gente, lamentavelmente, tem essa mania. O apóstolo Paulo deixa aqui para nós as verdadeiras marcas de uma grande igreja. Uma grande igreja não é medida pela quantidade dos seus membros, pelo tamanho do seu templo, mas uma igreja grande é medida pela sua fé operosa. Uma fé que trabalha. Porque tem muita gente que não quer trabalhar não, meu irmão. Quer receber o salário, mas não quer o serviço. Eu ouvi um pastor metodista dizendo que um dia um colega dele falou assim, você é amigo do bispo? Porque na metodista tem o bispo da região que troca e tira pastor e põe pastor, né? Você é amigo do bispo? Eu preciso falar com o bispo. E ele, inocentemente, levou o pastor lá para falar com o bispo, sem perguntar qualquer assunto. Chegou lá, sentaram-se na sala do bispo, e o bispo perguntou, o que traz vocês aqui? Aí o pastor falou assim, é o seguinte, eu estou querendo trocar de igreja. Ah, é? Por que você quer sair da sua? Ah, está dando trabalho demais, tem os rebeldes lá, tem problema, não sei o que e tal. Aí o bispo, tá bom,
E que jeito que você quer a igreja? Viu, pastor Rocha? Presta atenção. Você vai precisar disso um dia, você está só abrindo congregação. Que jeito que você quer a igreja? Eu queria ser uma igreja assim com uns 200 membros, né? Que tem templo próprio, os crentes dizimistas, os crentes assim, trabalhador e tal, um louvor bom. Aí, quando ele terminou, o bispo falou assim: rapaz, eu nunca vi uma igreja desse jeito. Sem problema. Nessa paz toda eu nunca vi. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se eu encontrar, se tivesse uma igreja dessa no meu bispado, você acha que eu sou doido? Seria doido de tirar o pastor de lá? Mas de jeito nenhum, rapaz. Se um pastor consegue fazer uma igreja desse jeito, quem é o louco que vai tirar esse cara de lá, irmão? Outra coisa, se por acaso eu tiver uma igreja dessa no meu bispado um dia, e ela não tiver pastor, eu não vou ser louco de botar um pastor lá. Porque se ela está uma bênção com 200 membros, não tem problema, todo mundo testemunhando a fé. Aí nisso a esposa do bispo entrou com um cafezinho, um bolinho e tal, serviu os pastores e disse assim para o marido dela: meu bem, você sabe o que esse pastor quer? Aí ele disse: o que, meu bem? Tem que trabalhar, meu irmão. Que fé é essa que não tem obras? A fé sem obras é morta, diz Tiago. O pessoal costuma dizer que Paulo é divergente de Tiago por causa disso. A primeira carta que Paulo escreve, ele já fala que a fé é operosa, uma fé que trabalha. O pastor Paulo Afonso passou lá em casa para me pegar hoje, já estava dando trabalho para ele, pastor. Aí ele entrou para tomar um cafezinho e tal. E aí, nossa, eu estou moído, quebrado. O que foi? Não, nós fizemos um mutirão de segunda a sexta lá na igreja para quebrar. Alguns irmãos falaram: não, vamos pagar. Não, vamos fazer. Não é pelo serviço nem pela economia, não. É pela comunhão. Porque não tem nada melhor para fazer a gente desfrutar em comunhão do que trabalhar e comer junto. Agora mesmo nós vamos comer, viu? Vou demorar. E aí ele disse que começou a segunda, tal, aí até visitante foi ajudar. Aí ele falou assim: olha, eu estou cansado, mas eu estou numa alegria, num gozo, uma fé operosa, que trabalha, que sai de casa em casa para evangelizar, para testemunhar, que vem para os ensaios e fica aqui horas e horas ensaiando para cantar 10 minutos. Eu me lembro quando eu dirigi o louvor, eu era adolescente, dirigindo louvor lá na igreja, o pastor René ainda me cortava no meio. Um dia mesmo, ele entrava com o coral no meio do louvor, né? Que é jeitão militar. Aí o coral cantava: silêncio, silêncio, nenhum cochichar. Você podia ouvir um mosquito voando. E ele entrou com o coral e eu tinha mais um corinho para cantar. Aí eu falei: vamos cantar o corinho tal. E o pastor falou assim: sentai-vos. Aí eu pensei: poxa, mas é o corinho, é o melhor. É o que a gente ensaiou melhor, é a cereja do bolo. Aí os irmãos sentaram. Quem que vocês acham que ele obedeceu? Aí eu olhei para o pastor e falei assim: pastor, tem mais um corinho. Aí ele: sente-se. Horas e horas no sábado à noite, a mulher sai com as crianças para uma festinha de aniversário e o maridão fica em casa preparando a aula que ele vai dar amanhã na escola dominical. Para você, em vez de ir para a escola dominical, ficar assistindo corrida de Fórmula 1. Mas ele vai. Então, a igreja de Tessalônica, a fé era uma fé que trabalhava, era uma fé operosa, de serviço.
Qualquer igreja pode ser uma igreja relevante. Qualquer cristão pode ser um cristão relevante na sua igreja, na sua família, na sua comunidade. Basta ele demonstrar a sua fé com trabalho. Quando Jesus viu as multidões e a necessidade que elas tinham, ele não pediu que mandasse dinheiro, ele não pediu que mandasse construir templos, ele pediu que nós orássemos para que Deus mandasse trabalhadores para a sua seara. Como nós vimos hoje aqui, meus irmãos, as meninas lá da missão, cuidando daquelas mulheres que vêm com a vida toda arrebentada. Isso é serviço, não é trabalho, que não acaba mais. Eu prefiro pastorear 10 igrejas do que dirigir uma casa de recuperação. Que trabalho difícil que esse povo realiza. Hoje eu fui lá no Movimento de Jovens Livres almoçar. Já cheguei na hora do almoço, para não arrumar serviço. E cheguei lá e vendo o serviço daqueles irmãos ali. As irmãs que foram lá para cozinhar, fazer a comida. E a irmã chegou, uma das irmãs depois falou: está vindo um irmão aí com 100 pintinhos para eles montar um negócio de galinheiro aí. Tá, e nasceu porque eu comecei a ver, pensei, aqui podia ter um galinheiro. E chegou na igreja e falou. E eu vi um outro lá com o pé doente, com problema, aí foi atrás do médico. O médico chegou, foi lá atender, resolveu o problema, trabalhando, com uma fé que trabalha. Eu não queria almoçar lá hoje não. Mas eu saí de lá, estava falando com o pastor Paulo, eu saí de lá voando, irmão, de ver os crentes trabalhando, uma fé que trabalha. Qualquer igreja pode ser uma grande igreja, basta ela trabalhar, não ficar só com conceitos de fé que não são colocados em prática. Em segundo lugar, diz a Bíblia que essa igreja tinha um amor abnegado, um amor sacrificial. Ela não só trabalhava, mas ela se sacrificava. Assim como Paulo, Silas e Timóteo. O sacrifício, irmão, é algo que você oferece, que você faz, que você vê aquela necessidade, que você não consegue ficar sem fazer. Você não pode, você está cansado, você está sobrecarregado. É como uma mãe que tem que passar a noite ao lado de uma criança, de um filho doente, mas ela passa. É um alto sacrifício, é uma coisa inexplicável, mas ela está ali, do lado do seu filho, ajudando. E parece impossível, mas ela não abandona aquele filho, porque precisa é necessário que se faça aquele sacrifício. Uma igreja que vai além das suas forças, que faz além do que se pede. Um pastor que se dedica abnegadamente, sacrificialmente ao seu ministério, à vocação que Deus lhe entregou. Um missionário, uma missionária como a Rosalie Appleby, que levantava, ia para as favelas, para os morros de Belo Horizonte, pregar o Evangelho, levar a palavra de Deus, fazia trabalho com as crianças, plantava igrejas, e plantou, só Rosalie Appleby plantou 12 igrejas durante o tempo que esteve em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Uma mulher, na década de 50, meus irmãos, e 60, uma mulher naquela época, que ficou viúva, e o marido ao morrer, ela grávida, dando à luz num cômodo e ele morrendo no outro, ele disse à sua esposa: faça o seu trabalho e o meu. E ela fez. E se nós temos essa quantidade enorme de igrejas espalhadas pelo Brasil, esse trabalho começou com essa mulher, que não estava atrás de títulos, apenas de serviço, e o cumpriu com galhardia em sua vida, e deixou a marca na vida de tantos quantos puderam conhecer. Sim, irmãos, amor sacrificial, amor abnegado, qualquer cristão pode ter, qualquer igreja pode demonstrar. Como o pastor Joel, que abriu mão de terminar o templo, de fazer um templo bonito, para tirar aquela oferta, para mandar para os campos transculturais. Eu vi, irmãos, pastor Joel,
viajar de ônibus, naquela época a passagem de avião era muito cara, e pegar a diferença do dinheiro e mandar para missionários. Eu vi. Idoso, não era mais um jovem, forte como nós. Depois de um tempo eu descobri que ele usava um negócio aqui porque ele tinha um problema na coluna. Um dia nós saímos de Goiânia, viajamos a noite inteira de ônibus para Belo Horizonte, ficamos em reunião o dia inteiro, e aí quando terminou tudo, a pauta esgotou rápido, era 5 horas da tarde, ele falou assim: Ronald, ainda dá tempo de você nos levar à rodoviária, se tiver um ônibus a gente volta hoje para Goiânia. Aí nós corremos e ele levou a gente, foi terminar, vazar. Chegamos na rodoviária, conseguimos a passagem, entramos no ônibus. Quando nós entramos no ônibus, eu lembrei que nós íamos passar. Tínhamos passado uma noite, um dia inteiro, e íamos passar mais uma noite sem tomar banho. Aí eu falei assim: Pastor Joel, nós não tomamos banho. Aí ele olhou para mim e disse assim: fale baixo. Não tinha tempo para reclamar, para murmurar. Quantas vezes ele saiu de Belo Horizonte, pegou o ônibus, chegou em Goiânia 5, 6 horas da manhã e foi para a reunião de oração que a gente fazia lá na cidade. Chegava lá e perguntava assim: alguém preparou um sermão, a mensagem? E nós que dormíamos tranquilamente, né? Não. Então deixa eu falar aqui uns minutinhos. E ele falava 10 minutos, e o Espírito Santo era derramado no nosso meio, aleluia. Isso, meus irmãos, é sacrifício, é amor abnegado. Qualquer crente pode ter, qualquer pastor pode ter esse tipo de amor, qualquer igreja pode ser uma igreja abnegada. Uma igreja que não pensa só nos seus bancos, no seu conforto, mas uma igreja que pensa nos índios, pensa nos povos africanos, pensa na Ásia, pensa em tanta gente que está sofrendo e que está precisando do Evangelho, está precisando de missionários, e ela envia, ela sustenta. Não são da sua igreja, não são nem batistas, mas são homens e mulheres de Deus que estão nos campos do Senhor e que precisam que alguém os ajude, e nós nos colocamos junto com eles, aleluia, e eles vão ser bênção para a glória de Deus, e a nossa fé, o nosso amor, a nossa abnegação chegará lá nos campos do Senhor. E aquela missionária, aquele missionário, lá na tribo indígena, ou na África, seja onde for, vai nos horários de oração, chama a gente, vamos orar por aquela igreja, lá na cidadezinha de Goiás, que tira do seu sustento e manda para nós aqui, aleluia. E a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança aqui, estará sendo testemunhada longe para a glória do Senhor. Uma igreja cuja esperança em Jesus Cristo é firme. Existe uma diferença entre sacrifício e tribulação. Sacrifício é algo que você faz. Por exemplo, como o pastor Cristiano está fazendo agora, sacrificando a sua vida, assumindo uma responsabilidade perante a Igreja Batista Nacional Livre dos Vales. Ele fez consciente, livre e espontaneamente. Está se sacrificando, a esposa dele também, os filhos, a igreja que ele pastoreia também. Isso é sacrifício. Agora, tribulação é diferente. Tribulação, meus irmãos, é uma doença como o Paulo Jacó, que morreu hoje, enfrentou durante 30 anos. Tribulação é o que a irmã Lloyd enfrentou ao lado dele esses 30 anos. E eu não sabia disso, pastor. Fiquei sabendo agora. Mas eu sou testemunha, irmãos, da alegria daquela mulher. Durante o tempo que eu fui presidente da convenção, quando ela assumiu a UFPN e restaurou o trabalho das mulheres,
Aquela mulher foi lá no gabinete várias vezes. Eu nunca vi tristeza no coração, reclamação, nem murmuração. Sempre alegre, animada, vibrante, cheia de esperança. Isso é enfrentar a tribulação com firmeza. Isso é enfrentar a tribulação com firmeza. Nós precisamos ter uma fé firme, porque as tribulações vêm sobre todos nós. Ninguém escapa de tribulação. Ninguém escapa de perseguição. Ninguém escapa de traição, de abandono. Se nós lançarmos mão no arado do Senhor, nós vamos passar essas dificuldades. Se você não quer passar esses negócios, então você larga de vez esse negócio que você está fazendo. Porque se você enfrentou, se você pôs mão no arado, diz a Bíblia, aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Eu nunca esqueço uma palavra do pastor Jesus falando sobre Moisés. Ele disse que Moisés, quando Deus falou, Moisés, pega esse cajado e vai lá falar com o faraó e tira o povo do Egito. Moisés tentou de todas as formas sair fora, pular fora do negócio. E Deus foi encantoando ele. Quando ele agarrou no cajado, disse o pastor Jesus, quando ele segurou naquele cajado, ele nunca mais largou. Meu irmão, minha irmã, eu espero que aqui não esteja nenhum de nós aqui como aquele pastor que foi lá falar com o bispo da Metodista. Eu espero, no nosso meio, hoje, estejam homens e mulheres da têmpera de Rosalie Ávila, de Joel Ferreira, de pastor Marcelino Cardoso, que a mulher dele nos abandonou, não quis saber mais de igreja, abençoou um pastor e a esposa falou, estou fora. Cansou, depois de pastorear várias igrejas, abrir vários trabalhos no estado de Goiás, ela cansou. E ele ficou ali na quarta igreja, tocando o bandolim dele, ajudando, pregando quando o pastor pedia. Não quis assumir pastorado de igreja, porque a esposa estava fora. Meu pai dava muita carona para ele, e ele com meu pai, quando não estava sem carro ou outro, eu andava e ficava vendo o testemunho daquele homem. Nunca vi o pastor Marcelino reclamar, murmurar, blasfemar, mas tudo que a igreja pedia ele fazia, disposto. Um homem que deixou uma marca na minha vida, a marca da perseverança no meio da tribulação, até que um dia a esposa dele reconciliou com o Senhor. Mas não foi um ano não, irmãos, foram mais ou menos 15 anos desse jeito. Andei com ele, fui seminarista, alguns aqui estudaram com ele, fui seminarista, fui aluno dele, passei muita raiva dele. Quando eu estava terminando o seminário, eu perguntei, pastor, esse ano eu vou terminar? Ele falou assim, graças a Deus, o ano que vem eu não vejo você aqui mais. Ele deve ter gostado da raiva, porque 2 anos depois ele me chamou. Homens e mulheres de uma fé que trabalha, igrejas trabalhadoras, como nós temos muitas, para a glória de Deus. Não importa o tamanho, nada disso, importa se trabalha. Igrejas, crentes, pastores que se sacrificam e cuja esperança na volta de Cristo, na vida eterna, é tão grande que nos faz enfrentar com alegria as provações, como a irmã Lloyd enfrentou e o Paulo Jacó. E a Lloyd agora vai enfrentar a dor do luto e da separação. Essa igreja demonstrou isso. Eu estava lendo, finalizando aqui, o comentário de Bruce sobre esse texto, e ele diz o seguinte: eis um fenômeno na história humana. Comentando sobre Paulo, aparece um homem para quem a firmeza religiosa e o progresso é tido, e o progresso de outras pessoas eram questões de vida
e de morte. Eis um fenômeno na história da humanidade. Surge um homem para quem a firmeza religiosa e o progresso daqueles para os quais ele trabalha eram questões de vida e de morte. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, disse Paulo: assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Paulo então termina essa reflexão com essa expressão de Paulo: estamos prontos a dar, se for necessário, a nossa própria vida por vós. O que estamos nós dispostos a dar por aqueles que precisam do Evangelho, que precisam de pastor, que precisam de discipulado? O que nós estamos dispostos a abrir mão, a sacrificar, a entregar? Quais as tribulações que nós estamos preparados e dispostos a sofrer por causa do Evangelho, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir dará a tantos quantos clamam na sua vida? Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus abençoe cada uma de nossas igrejas, congregações. Que Deus abençoe o nosso seminário. Que o Senhor abençoe as nossas organizações. Que Deus abençoe as nossas vidas. Porque aquela igreja de Tessalônica foi modelo, porque ela teve pastores modelo, missionários modelo. Então nós precisamos de homens e mulheres que sejam exemplo de vida dedicada ao Senhor, cuja fé repercute aos confins da terra para abençoar essa geração. Eu louvo a Deus porque esse culto é o principal culto da CBN aqui no estado de Goiás. Isso significa que nós estamos no caminho certo. Estamos andando na direção do Espírito Santo. Se fosse o contrário, eu ia ficar preocupado. Mas não. Esse é o nosso principal culto, que seja até a volta de Cristo. Que Deus abençoe os irmãos. Pastor Cláudio.